A Frances McDormand, que é uma ótima atriz, já é uma parceira aí dos irmãos Coen, trabalhou com eles em Argo. Não, você é burro, cara, que loucura. Em Argo? Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos. No vídeo de hoje eu falo sobre a mais nova comédia dirigida pelos irmãos Coen e com pelo menos metade dos grandes nomes de Hollywood. Eu estou falando de Ave César. Ave César se passa no meio dos anos 50, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e traz como protagonista o Ed Mannix, interpretado aí pelo Josh Brolin. Ele cuida de um grande estúdio de Hollywood, resolvendo problemas pessoais das estrelas, mantendo todas elas ali com a imagem limpa pro público. A coisa se complica quando Baird Whitlock, que é o grande astro do cinema no momento, interpretado pelo George Clooney, é sequestrado ali por pessoas misteriosas. E aí, o Ed Mannix precisa investigar quem sequestrou ele, tentar trazer a grande estrela do estúdio de volta e ao mesmo tempo tentar entender tudo o que está acontecendo ali por trás dos panos. Tem algumas subtramas acontecendo em volta dessa, mas a história principal é basicamente essa. Pra quem gosta de cinema e pra quem gosta do tipo de humor dos irmãos Coen, Ave César é um filme divertidíssimo. Não está entre os melhores deles, mas é realmente muito legal de se assistir. Ele é envolvente exatamente por causa desse clima divertido. Você consegue ver que todo o elenco tá adorando, tá se divertindo demais fazendo o filme, e isso faz toda a diferença pro espectador conseguir se entreter. Tecnicamente o filme é fantástico. Design de produção, figurino, maquiagem, é tudo de encher os olhos. A recriação naquela época é impecável. Então todo o luxo, todo o glamour, todo o charme que o cinema ali nos anos 50 tinham, está recriado com perfeição aqui em Ave César. Tem várias cenas que são filmes do estúdio fictício ali que estão sendo produzidas, que são cenas longas ali, que são só pra agradar o cinéfilo. Os irmãos Coen não precisam provar mais nada pra ninguém, eles são excelentes diretores e aqui é mais um trabalho muito bom de direção deles. Como eu disse, todo o elenco parece que está se divertindo muito, e é um elenco absolutamente surreal, chega a ser impressionante. A cada corte começa uma cena nova com outro grande nome de Hollywood. Tem Josh Brolin, George Clooney, Tilda Swinton, Frances McDormand, Channing Tatum, Scarlett Johansson, Jonah Hill. É só nome graúdo do cinema e eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguém aqui. E todo mundo tá muito bem, todo o elenco tá muito confortável nos seus papéis. O Ralph Fiennes, tinha esquecido o Ralph Fiennes no elenco. Tem muita gente nesse elenco, mas ele tá muito legal também. Me lembrou de leve, são papéis completamente diferentes, mas de alguma maneira me lembrou do papel dele em O Grande Hotel Budapeste. Aqui também ele tá muito, muito bom. Tem uma cena específica dele com outro ator, ele não é tão conhecido, não é tão grande quanto o resto, né? No filme ele interpreta um ator ali de Velho Oeste que é extremamente limitado. Tem uma cena entre ele e Ralph Fiennes que é sensacional. É completamente maluca, completamente avulsa, mas é muito engraçada. De alguma maneira maluca, ela é muito engraçada. Eu não vou ficar aqui falando um por um, senão o vídeo vai ter 20 minutos. Mas quem se destaca pra mim nesse elenco todo é a Scarlett Johansson, o Ralph Fiennes, a Tilda Swinton, que também tem uma participação ali de luxo. Ela aparece pouco, mas o pouco que ela aparece, ela sempre rouba a cena. A Tilda Swinton é muito boa. E o George Clooney, cara, eu adoro quando o George Clooney faz esses papéis propositalmente idiotas no cinema. Normalmente é com os irmãos Coen. E aqui o Baird Whitlock é aquele estereótipo de ator, de estrela, né, que é completamente distante do resto do mundo. Ele tá se divertindo horrores fazendo o papel e ele tá muito, muito bem também. O humor dos Coen, como sempre, tá naquele equilíbrio entre o refinado e o completamente maluco. O estilo de humor deles eu não sei se é inspiração oficial, provavelmente é, porque a maioria dos diretores que trabalham com comédia se inspiram nesses caras, mas o humor dos Coen, principalmente nesse filme, tem várias cenas que são muito assim, lembra muito Monty Python, em que a piada não tá no punchline e sim na situação. E aí você tem cenas que são muito mais longas do que deviam ser, que são praticamente esquetes dentro do filme. Tem uma cena envolvendo vários líderes religiosos e a outra que eu já citei, entre o Ralph Fiennes e o cara mais novo, principalmente essas duas, são cenas extremamente longas e que evocam exatamente o tipo de sentimento que eu tenho assistindo Monty Python. Que você olha para aquilo superficialmente, você fica pensando, isso é completamente idiota. Mas ao mesmo tempo você fica pensando, isto é absolutamente genial. E é exatamente esse tipo de pensamento conflitante que Monty Python trazia. Isso é o que faz o Monty Python ser tão genial até hoje e é exatamente isso que faz o humor dos irmãos Coen ser tão bom. É lógico que eles não estão no nível de genialidade do Monty Python. Ninguém está e ninguém jamais estará. Mas eles aprenderam muito bem.
Só que a questão é o seguinte, o humor do filme é muito bom, o elenco está excelente e você tem muitas cenas ali longas que homenageiam a Hollywood clássica ou que parecem esquetes de comédia. Isso seria absolutamente fantástico no filme se não ficasse evidente para o espectador o porquê de algumas cenas serem muito mais longas do que você espera e o porquê de você ter tantas homenagens à Hollywood clássica. Chega um determinado momento, quando uma cena musical que não tem relação nenhuma com o filme dura tipo 15 minutos, que você percebe que aquelas coisas estão acontecendo porque a história não é exatamente a coisa mais complexa do mundo. É o tipo de coisa que se resolveria em 40 minutos. Porém, a gente precisa fazer um filme que tenha pelo menos 1h30. Então a maioria dessas cenas, não todas, mas a maioria, são cenas que estão ali na prática para fazer volume. É claro que eu não esperava que o roteiro do filme fosse a coisa mais complexa e densa do mundo. É uma comédia, ok? É um roteiro até muito bem trabalhado se você levar em conta o tipo de comédia que estreia no cinema hoje em dia. Mas é uma história extremamente simples, né? Eu expliquei ela lá atrás, ela é basicamente aquilo. Então aí você faz a apresentação dos personagens, dura muito mais tempo do que precisa, você coloca essas sketches de comédia muito mais longas do que elas deveriam ser, mas é aquele sentimento conflitante de novo. A gente tá assistindo o filme e a gente sabe que as cenas estão ali só pra encher linguiça, só pra fazer volume. Porém, as cenas são tão legais e tão bem feitas e acabam sendo tão divertidas que na prática não dá pra achar isso muito ruim. Mas eu tenho que ser justo, tem várias cenas ali que por melhores, mais bem dirigidas e mais divertidas que elas sejam, elas estão ali só pra fazer volume, e isso não é uma coisa muito boa no filme. Então apesar de enrolar um pouco pra chegar à marca aí de 1h40 de filme, Ave César é um filme muito divertido, você aproveita ainda mais se você é fã de cinema e conhece um pouco da história dele, mas mesmo se você não é super fã de cinema, é uma viagem ao passado de Hollywood, graças ao detalhismo, ao cuidado e ao excelente trabalho de design de produção, de maquiagem, de figurino, que consegue transportar o espectador para essa época. A fotografia é excelente, te coloca dentro do clima do filme, tem várias sequências divertidíssimas e muito bem dirigidas pelos irmãos Coen, o elenco tá ótimo, está se divertindo tanto quanto o espectador, o humor tá no ponto, aquele humor sensacional dos Coen, mas o filme enche um pouquinho de linguiça e não tem como disfarçar. A maioria das subtramas não é tão interessante a ponto de envolver muito o espectador, e a história principal não é tão complexa assim a ponto de render um filme com mais de 1h30. Então a gente acaba percebendo uma certa encheção de linguiça. É uma encheção de linguiça muito bem feita sim, mas não deixa de ser uma encheção de linguiça. De qualquer maneira, Ave César é um filme extremamente divertido, muito legal e é nota 7,5. E este foi mais um pós-crédito. Se inscreva aqui embaixo para receber vídeos novos toda semana e comente o que você achou do filme aqui nos comentários, porque eu sempre estou interagindo com todo mundo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!